Na pandemia eu me tornei mais ativamente na política, porém eu não me encaixava nos padrões políticos. Eu achava a direita bolsonarista muito idólatra, sempre defendendo Bolsonaro até quando era para criticar. E eu achava a esquerda muito cínica e hipocrita. Eu me considerava de centro, o famoso isentão. Porém tudo mudou quando um vídeo do Mamãe Falei foi recomendado para mim. Não era a primeira vez. Mas como antes eu era esquerdista e não gostava do Arthur Duval somente por ser de direita, então eu nem clicava no vídeo dele. Porém dessa vez eu cliquei, e gostei do jeito que ele abordava os temas como o FGTS, e de seus questionamentos sobre os apoiadores do Lula e Bulos. Então fui vendo cada vez mais vídeos, e gostei do canal dele, não só dele mas também do Nando Moura. Achava engraçado como eles zombavam dos bolsonaristas e petistas. E por fim acabei conhecendo o MBL. O MBL era bem flopado na época, então eu nem chegava a ver os vídeos deles, somente do Quinho ou do Renan. E foi com eles que eu abri a minha mente. Se eu era de centro-esquerda antes, então acabei passando a ser de centro-direita. Nessa época de pandemia poucos YouTubers de direita batiam de frente com o progressismo. Venho dar minhas honras para o Wagner do Tragicômico, que desde 2019 criticou o feminismo e a hipocrisia que o mesmo fazia na sociedade. Acompanhando o Arthur Duval eu me identificava mais ainda com o discurso direitista, mas acabei vendo algumas coisas que faziam parte do discurso do MBL, que eu não dei muita atenção na época mas eu dou agora. A primeira coisa é o fato deles raramente criticarem a Suprema Corte, pois na época eles defendiam a liberdade de expressão restrita, mas muitas pessoas acabaram sendo censuradas pela Suprema Corte, não só censurando mas também há relatos de criminosos que foram soltos pelos mesmos, fazendo testemunhas desses casos fugirem do país, como que aconteceu com Paulo Pavesi. Deixarei o vídeo dele na descrição. Eles sempre defendiam a liberdade de expressão. Quando Léo Lins era sempre atacado eles eram o primeiro a defender ele. Pode ser pelo fato que o Léo Lins é amigo do Danilo Gentili, o mesmo Danilo que interagia com o MBL desde sua origem. Talvez, porém um caso na época abalou a internet toda. O caso da Xbox Mil Grau, que em 2020 fez uma piada com o Black Lives Matter, e acabou sendo denunciado em massa por conta da piada que foi considerada racista. Teve vários influencers famosos que pediram o banimento permanente da Xbox Mil Grau da internet. E dito e feito, eles foram banidos mesmo, porém o MBL ficou do lado dos canceladores. Guardem bem essa informação que vou voltar nela no futuro. Chegou em 2022, o ano das eleições. O MBL e o Arthur Duval estavam em alta. Eles até queriam se candidatar a governador e presidência, mas então do nada, o MBL decidiu fazer uma doação para a Ucrânia. Eu na época falei, puta que pariu, para que realmente a Ucrânia estava precisando de ajuda. Mas como o Arthur era de São Paulo, então era mais razoável ele ajudar as pessoas de São Paulo. Da mesma forma que eu já critiquei o Lula por dar nosso dinheiro para Venezuela e Cuba, eu critiquei nosso querido anão paulista também. Aí tá, eles postavam fotos sobre a estadia deles nos países que eles estavam, porém um dia chuvoso, triste e amargo, algo horrível aconteceu. Estava eu procurando no YouTube vídeos para ajudar a minha namorada na época a estudar para uma prova da faculdade, quando do nada aparece um vídeo do UOL, acabado de ser postado, do áudio vazado do Mamãe Falei, com a capa escrita: são fáceis porque são pobres. Logo pensei, isso deve ser mentira, foi postada no UOL então devem ter tirado de contexto, e infelizmente eles não tiraram não. Quando eu vi o Arthur falando das ucranianas, eu fiquei tipo, cara, eu tô ouvindo isso mesmo. E as coisas foram piorando quando descobri que ele estava noivo. Muitos passam pano para os áudios dele até hoje e ainda falam que não foi traição. Mas se sua namorada fosse para a Ucrânia e falassem que os ucranianos eram gostosos e loiros, e que ela limparia o boga deles com a língua, você não consideraria traição. Mas vou ser honesto, tirando o fato dele estar noivo, eu não achei os comentários tão pesados assim. Eu namorei uma ucraniana uma vez, e posso dizer, elas são gostosas mesmos. O lugar abençoado cheio de deusas é o leste europeu. O nosso anão paulista ficou desmoralizado. Já não bastava que no começo do ano Kim Kataguiri teve aquele episódio com o Monark, e também ficou feio ao cara que criticava a moralidade da esquerda, mas no UOL era pior. Enfim, em 2022 o MBL ficou bem esquecido por conta dessas polêmicas, e até falaram que era o fim deles. Até eu deixei de acompanhar eles. Tempo passa. E no final de 2023 eles decidiram deixar o podcast deles mais sério. Começaram até a usar ternos para fazer seus vídeos. Até gostei desse novo formato.
já que eles focavam mais em criticar o aspecto cultural brasileiro, em vez de criticar a hipocrisia da esquerda ao andar pelas ruas com uma câmera pela rua e apanhar mais que mulher de bandido. Só que chegou às eleições de 2024 e começaram a ver que os candidatos afiliados ao MBL começaram a usar dinheiro público em suas campanhas, sendo que a maior proposta do movimento era fazer uma campanha sem dinheiro público somente com o privado. Muitos foram criticar, e o líder deles, o Renan Santos, passou no Twitter e disse que em um congresso em 2022 eles decidiram usar o fundão eleitoral, pois na cabeça deles, eles só não estavam ganhando as eleições porque não estavam usando a ferramenta que os outros políticos usam também. Conclusão: só alguns se elegeram. Vale ressaltar que eles foram a público falar que estavam usando em 2024, mas já tinham decidido em 2022. Daí Nando Moura, que nesse tempo brigou com eles, quem diria, começou a achar gastos de dinheiro público por publicidade, criação de jingles, criação de clipes, criação de uma fantasia de papelão que custava R$10.000. Impressão de gibis do candidato Guto Zacarias, chamado Gutinho. É isso que começou a pegar mal para o MBL, seu atual partido em missão, e acabou que eles fundaram o partido dele, o MBL fundando o partido. Isso me parece errado, mas enfim, descobriram que vários parentes do Renan e do Arthur Duval estavam exercendo cargos no partido em outros estados, porém eles moravam no Sudeste, e os cargos eram para o Nordeste. O MBL deu uma desculpa falando que estavam botando familiares para ficar mais fácil de articular o partido. Achei essa desculpa bem merda, porém os adolescentes militantes que seguem eles compraram a ideia. Inclusive essa mesma desculpa eles usaram para pegar o dinheiro público, tipo, não vamos ganhar do sistema se não usamos armas dos sistemas. Um argumento bem merda, porque quando eles ficaram conhecidos no Brasil eles se elegeram sem entrar no sistema. Enfim, notei que eles eram bem imaturos para responder às críticas que eles recebiam, chamando quem criticava de burro e analfabeto. É tipo, foram vocês que nos ensinaram a questionar tudo, agora ficam igual um bando de putas loucas quando recebem críticas. O mais engraçado é o Renan Santos em lives falando que eles nunca vão esquecer que Zoe atacou eles, em tom de ameaça talvez, só porque chamando o MBL de Movimento Bumbum Livre, K1 aí felinas, para um movimento que promove a liberdade de expressão eles se ofendem muito com piadas. Inclusive eu já critiquei eles no canal de Cortez oficial deles, e adivinha? Eles apagaram meus comentários, depois quando são comparados com a esquerda ainda acham ruim. Enfim, essa parte que estou falando foi mais desenvolvida nesse vídeo aqui que eu fiz sobre o MBL, passem lá para ver. E ainda veio um monte de oncinhas me xingar, falando que eu não fui bom na minha argumentação e foi insuficiente. Se você acha que mostrar que eles usam milhares ou até milhões do dinheiro público pagos pela gente de pouca argumentação, me desculpa, mas você é um merda. E a partir de 2024 para cá o pessoal começou a ver que o MBL era muito hipócrita e nunca admitia quando errava. Raramente, teve aquele caso onde o Arthur Duval falou merda de um jovem carioca trabalhador só porque ele gostava de ouvir a MC Pose. E olha que o MBL foi criado com ideias liberais. Depois ele pediu desculpas quando viu que o homem era um cidadão trabalhador, mas depois em uma live disse que as desculpas não foram bem assim e blá blá. Se você tirar um tempo para ver os vídeos do Arthur Duval no canal solo dele e no canal da MBL de Cortez junto com os aliados dele você vê que são duas pessoas diferentes. No canal solo ele é mais ponderado. No canal de Cortez ele parece um adolescente que fica babaca quando está rodeado de amigos. Tanto que uma vez ele zombou dos bolsonaristas falando que o Xandão não ia levar a lei Magianeto. Não sei escrever o nome dessa lei, mas o fato é que horas depois o Trump botou esse lei no Xandão. E os bolsonaristas foram lá zoar ele. De julho de 2025, meio-dia e 28. Ó. Dá pra ver aqui, né? Minha capinha tá toda destruída, mas dá pra ver. Meio-dia e 28. Paulo Figueiredo, eu estou reagindo ao Paulo Figueiredo, falando tic-tac, talvez não tenhamos que esperar nem 72 horas. Vamos lá, eu vou mostrar no calendário pra você, que tá cheio de compromisso aqui, ó. Mas ó, dá pra ver aqui? Não dá, né? Nós estamos no dia 30, que é uma quarta-feira. 24 horas vai dar quinta-feira, meio-dia. 48 horas vai dar sexta-feira, meio-dia. 72 horas vai dar sábado, dia 2 de agosto, meio-dia. Eu faço uma aposta com vocês aqui. Recortem isso. Cortem isso e me cobrem na segunda-feira, porque eu gosto dessas coisas que tem prazo rápido, isso é muito bom. Não vai acontecer nada. Anota aí, Ana, por favor. Segunda-feira, meio-dia, a gente vai reagir a esse mesmo vídeo e eu vou falar pra você que nem o Alexandre de Moraes e nem o Gilmar Mendes estão um pingo preocupados com os trabalhos de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo.
Por favor, cara, eu estou dando mais um presente pra vocês. Eu quero chegar na segunda-feira e falar, mano, ferrou. Eu falei um negócio pra vocês, eu estava errado. O Gilmar Mendes aqui, agora o cara tremeu, mano. O cara tremeu. O cara falou, mano, livraram ele de uma parada, mas agora, assim, o dele tá na reta. E o Alexandre de Moraes, ele tá brigando com o Gilmar Mendes, porque, mano, como é que o Gilmar Mendes se livrou dessa? E ele se ferrou, sei lá, ele perdeu a casa dele. Ele está agora pagando, sei lá, metade do salário de indenização de danos morais ao povo brasileiro, sei lá, né? Ou ele deu a anistia do Jair Bolsonaro que tanto quiseram. Tic-tac, 72 horas, contando tempo! Tempo! Só... O MBL privou a live que ele falou isso por 4 dias, e depois desprivaram. Na real eles queriam apagar, mas viram que todo mundo clipou e botou nas redes sociais. Demoraram quase uma semana para admitirem o erro, mas o pior caso deles foi a do Pudim. Uma mulher ligada familiarmente com o Pablo Marçal fizeram um vídeo zoando ela, falando do curso dele blá blá blá. Quando o pessoal descobriu isso saíram matando em cima da MBL, pois a realidade no brasileiro médio está mais próximo da mulher que faz pudim do que dos playboys que passam a vida toda vivendo de doações de lives. O mais cara de pau foi eles criticarem ela por fazer curso. O mesmo MBL que faz curso de como se eleger sem o fundão eleitoral. Que engraçado não. Alinhado. Não é culpa tua, não é nem imoral. É que nós não queremos viver num país em que as pessoas precisam cozinhar pra fora pra sobreviver. Entendeu? A gente precisa de um país com a renda das pessoas que mais alta. Sacou? E nada contra. Boa sorte com seus pudins. E deve ter pudim bom. Eu não sei dizer, tá? É que novamente, eu acho pudim de leite condensado. Não, ó, desce aí. Eu vi uns pudim legal aí. Põe na tela. Aí, ó. Aquele Tem lá, aquele pudim lá. de baunilha. Aquele lá, ó. Tá bem liso. Ó. Esse aqui? Desce mais um. Põe aí esse daí. Ó. Ó, você vai ver como fica, cara. Fica bom, velho. Desculpa, bem lisinho, cara. Tá. Não, o pudim furado. Eu tenho a cena Eu entrei pra fazer o react ontem e eu encomendei 4 pudins. Eles atacaram ela por uma dor de cotovelo que eles têm do Marçal. Outra coisa que me irritou muito foi populismo barato. O MBL começou uma guerra contra a cultura da favela. Até aí tudo bem, eu até concordo em alguns pontos, porém eles começaram com um discurso de que quando pegaram a presidência, vão matar bandido, prender bandido em massa, invadir favela. É tipo, vamos ser sinceros, isso não vai rolar. Primeiro que a Constituição vai barrar, segundo creio que isso é mais para pegar voto dos extremistas do que realmente fazer. Uma tática que foi usada pelo Bolsonaro na campanha dele, que no final não deu em nada. E eles mudam o discurso a quase toda hora. Uma hora querem matar bandido, na outra querem ser mais moderados. Uma hora são a favor da liberdade de expressão, na outra eles comemoram a prisão dos manifestantes no 8 de janeiro. Os caras mudam mais de opinião mais que o meu avô de fralda. Mas tem um membro especial do MBL, que muda de ideia de maneira tão sutil que você nem percebe. Tanto que se você analisar a pessoa, não consegue entender muito a linha de raciocínio ideológico, antes libertário, e hoje se fantasia de furry para pagar de palhaço de grupo político. Um dia ainda falo desse cara, hoje não, um dia. Mas voltando ao assunto liberdade de expressão, na semana retrasada, o MBL foi acusado pelo Nando Moura por ter um membro da MBL que curtia posts neonazistas. O MBL se defendeu e falou que foi um mal-entendido, e que o cara que fez isso foi punido. Foi ser assessor de um político deles e começou a receber mais de 9 mil reais. Nossa, como eu queria ser punido assim, tô aceitando viu. Renan e o Arthur Duval foram a público falarem que vão combater esquerdistas que chamam sem prova as outras pessoas de nazistas. Porém, lembram dos Box Mil Grau? Bom, seguidores da MBL até por meio de indiretas, chamam o chefe de nazista e racista, só porque ele fez uma piada com o movimento Vidas Negras Importam. Essa mesma galera que defende Léo Lins, se incomodou com isso e atacam ele até hoje. E o calvo do Renan Santos fica mandando indiretas igual uma vadia louca. E boatos dizem que são os membros do MBL que denunciam em massa os canais do chefe para ele cair. Vou deixar na descrição alguns vídeos que o mesmo fez do MBL. É sério, você deixa de ser gado deles na hora. Uma coisa que me fez me afastar é o regionalismo forçado do Sudeste. Eu sei que o MBL é de São Paulo, mas porra, eles endeusam o Sul e São Paulo demais. Até eu que sou do Sudeste fico incomodado. Temos que ver todas as regiões. Mas parece que eles desdenham o progresso de outras regiões. Quando eles falaram mal da Zona Franca de Manaus, ou quando eles falam exageradamente da cultura de favelado do Rio de Janeiro. Tipo, eles são paulistas, meu caralho amado. São Paulo é tão favelado e bostileiro quanto o Rio de Janeiro.
E ainda tem aqueles idiotas que dizem que estão pouco se fudendo para o resto do país e só pensam no sul. Um tal de separatista aí que eu não vou citar nome, que inclusive apoia o separatismo do sul sem guerra porque não quer ver seus irmãos sulistas morrendo. Em outras palavras, é covarde demais para ir em uma guerra. E para fechar com chave de ouro, ninguém sabe que ideologia o Partido Missão e o MBL seguem. Eles não são liberais, não são conservadores, não são anarcapitalistas. Eles são o quê? E ainda tenta pegar o manto de direita verdadeira. Ata, toda hora o Kim Kataguiri tá votando junto com o PT. Direita verdadeira é meu ovo. Atualizações. Eu sei que disse que o tópico anterior era para ser o último, mas o MBL fez merda de novo. Descobriram uma notícia da revista deles, a revista Valete, onde um militante LGBT fez uma matéria envolvendo cristãos, gays e crianças. Depois que viram essa matéria foram fuçar as redes sociais do cara, e descobriram que ele era um militante gay, e tinha imagens dele profanando a cultura do cristianismo. E quem deu essa notícia em primeira mão, adivinha? Foi o chefe dos Box Mil Grau. Teve várias fotos envolvendo Jesus homossexual. Depois disso o cara privou as redes dele e até falam que ele foi dispensado da Valete. Mas é claro que a MBL fez tudo na surdina. E falando do chefe, o mesmo mostrou que o Renan Santos estava fazendo doxing em um usuário do Twitter que discordou ele, que é basicamente tirar uma pessoa do anonimato sem permissão. Só que o Calvo é tão burro que ela postou falando que o usuário em questão era um homem, até dando o nome completo dele, mas depois o próprio usuário provou que era uma mulher. E esse cara ainda quer ser presidente do Brasil. O mais vergonhoso é ver as felinas comemorando os 2% de pesquisa que o Renan tem. Tá empatado com Luciano Huck. KKKKKK. Bom, esse foi o vídeo. Mostrei os meus motivos de eu não apoiar mais o MBL. Se você concorda ou discorda, me diga. Eu leio todos os comentários. E para aqueles que acharam a minha argumentação rasa, recomendo ver os outros vídeos do canal, pois como o próprio Renan disse, isso já foi amplamente respondido. Valeu, falou, fui.